Jairo do Nascimento nasceu no município de Joinville, Santa Catarina, em 23 de outubro de 1946. Aos 14 anos ingressou no Caxias, de sua cidade natal, Joinville, estreando como profissional aos 18 anos. Goleiro, revelado pelo Caxias Futebol Clube, de Joinville, jogou pelo Caxias de 1965 até 1969, quando seus direitos foram negociados com o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, o sonho de sucesso logo virou um teste de paciência. Foi o terceiro goleiro do Fluminense na conquista do Campeonato Brasileiro de 1970 durante os anos de 1969 a 1971, como reserva de Félix e Jorge Vitório. Pelo Fluminense disputou 17 jogos, com 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, sofrendo 12 gols, média de 0,71 por partida. E por falta de mais oportunidades no Flu, seguiu a sua carreira no Coritiba no segundo semestre de 1971, fazendo a sua última partida pelo Fluminense em 10 de julho, no empate por 3-3 contra o Bangu. Insatisfeito com o banco de reservas nas Laranjeiras, o supervisor de futebol Almir de Almeida o indicou ao Coritiba Futebol Clube. Ganhando os mesmos 3.500 cruzeiros que recebia no Fluminense, Jairo chegou ao Coritiba para disputar um lugar com Joel Mendes. Odilon Silva, um ex-atacante que já conhecia Jairo do cenário catarinense, o recebeu de braços abertos e logo tratou de preparar o gigante de 1,94 de altura. Com chuteiras número 44 e uma camisa com o número 46 nas costas, Jairo fazia questão de registrar o ano de seu nascimento. E por muito tempo, Jairo fechou o gol do Coritiba. Foi um dos grandes nomes da conquista do Torneio do Povo de 1973. O goleiro notabilizou-se por ser o atleta que mais defendeu as cores do Coritiba na história, com 440 partidas, a partir de 1972, indicado ao Coritiba por Almir de Almeida, então supervisor do Fluminense. No Coritiba, também, Jairo tornou-se o recordista do clube em tempo sem sofrer gols, 933 minutos, em 1973. Quando o goleiro do Coxa foi convocado algumas vezes para defender a seleção brasileira, mas foi titular em apenas uma ocasião, no jogo de volta da Copa Rio Branco 1976, vencida pelo Brasil. Na ocasião, Jairo se tornou o primeiro goleiro negro titular da seleção brasileira desde Veludo, seu ídolo de infância, 2 décadas antes. Nas suas 2 passagens pelo Coxa, entre 1972 e 1976 e depois de 1983 até 1987, realizou 440 partidas. Realizou seu último jogo pelo Coritiba no dia 31 de maio de 1987. Tornou-se um dos maiores ídolos do Coritiba, pelo qual foi pentacampeão paranaense, 1972 até 1976, e campeão do Torneio do Povo, 1973, e campeão brasileiro em 1985, na reserva de Rafael. Quando chegou ao Sport Clube Corinthians Paulista em 1977, o experiente Jairo era um sujeito bem diferente do jovem que apareceu cheio de esperanças no Rio de Janeiro. Como o goleiro Tobias estava em grande fase, Jairo inicialmente amargou o banco de reservas. O catarinense só encontrou uma luz no fim do túnel depois da saída do técnico Duque e da chegada de Oswaldo Brandão. Com o Tobias afastado por contusão, Oswaldo Brandão resolveu bancar Jairo como titular da meta alvinegra. Jairo foi campeão paulista de 1977. Participou da segunda partida decisiva contra a Ponte Preta, justamente quando o quadro campineiro virou o jogo e venceu por 2-1 em pleno Morumbi. O gol de empate da Macaca nasceu de uma falta cobrada com maestria por Dicá, no ângulo direito de Jairo, que apesar do corpanzil, não conseguiu evitar o costumeiro ruído da bola escorregando pelo barbante. Em agosto de 1978, um clima de indecisão tomou conta do Corinthians. Quem deveria ser o goleiro titular? Então, o técnico Renganeshi estabeleceu uma espécie de rodízio entre Jairo e Tobias, o que causou um relativo mal-estar. Era um mal-estar não declarado, daqueles que normalmente acontecem pelos corredores.
Todos fazem que não sabem de nada, principalmente diante da imprensa. Contudo, em razão de sua descomunal estatura, alguns críticos afirmavam que Jairo era deficiente nas bolas rasteiras. O que não era verdade. Jairo era ágil tanto no chão como pelo alto. Jairo ainda foi campeão paulista de 1979, diante da mesma Ponte Preta. Ao todo foram 189 jogos e 144 gols sofridos. Os números foram publicados no Almanaque do Corinthians, do autor Celso Dário Unzelt. Além dos títulos, Jairo teve uma marca histórica no Corinthians. Ficou quase 4 meses sem tomar gol durante 1978, estabelecendo o recorde de 1.132 minutos em campo sem ser vazado, marca ultrapassada em 2022 pelo goleiro Alex Alves, do São Bernardo, que ficou 1.195 minutos invicto debaixo das travês. No mesmo ano de 78, era o nome do goleiro que iniciava a escalação do time quase inteiramente negro no Parque São Jorge: Jairos, E. Maria, Mauro, Amaral e Vladimir, Caçapava, Basílio e Birubiru, Peter, Geraldão e Romeu. Após sair do Corinthians, ainda jogou em clubes que estão entre os que mais conquistaram títulos estaduais. Jogou no Náutico nos anos de 1981 e 82, uma passagem marcante de um goleiro seguro, pena que não conquistou nenhum título pela equipe Timbu. No alvirrubro pernambucano ele atuou, tendo exibido seu talento para os torcedores do estado. Num dos jogos em que tomou parte, o clássico dos clássicos de 31 de maio de 1981, na Ilha do Retiro, o grandalhão Jairo fechou a barra e contribuiu de maneira decisiva para a vitória alvirrubra sobre o Sport por 1-0, gol marcado por Valdir Lima. O ex-volante Lorival estava no início da carreira e lembra que Jairo, vindo do Corinthians, foi muito bem recebido nos aflitos. Fizemos uma grande amizade, de frequentar a casa, um do outro. Eu sempre pegava carona com ele, disse Lorival. Luciano conviveu profissionalmente com Jairo de duas formas, como jogador, no Corinthians e no Náutico, e como treinador, nos aflitos. Lembra-se de Jairo como gente fina, apesar de ter aquele tamanho. Houve um momento que Luciano Veloso guardou na memória. Eu já era treinador. Estávamos ganhando do Vasco por 1-0, no Rio. Wilson, lateral direito, foi atrasar uma bola para ele, mas deu de lado, um jogador do Vasco pegou a bola e empatou o jogo. O negão ficou brabo, mas aquilo foi só coisa de jogo. Em 1983 Jairo retornou para o Coritiba, onde foi campeão brasileiro em 1985 e permaneceu até 1987. Em 1988 jogou pelo América Mineiro pelo Campeonato Estadual. Em 1989 foi jogar no Atlético de Três Corações. Uma curiosidade é que Jairo levou toda a sua família para morar na cidade, que é conhecida como a terra do rei do futebol, Pelé. Na verdade, ele não encerrou sua carreira no Atlético de Três Corações. Após esta passagem, ele jogou 2 temporadas do Campeonato Mineiro atuando pelo TAC, Trespontano Atlético Clube, de Três Pontas, Minas Gerais, terra de Milton Nascimento. Nestas temporadas, ele também residiu na cidade com sua família. Jairo morava na capital paranaense e seus últimos trabalhos no futebol foram como técnico do Operário de Mafra, de Santa Catarina, e cuidando de escolinhas de futebol no eixo de Curitiba de Joinville. Seus últimos meses de vida foram na luta contra um câncer nos rins. Em virtude desta doença, em janeiro de 2019 foi internado no Hospital Erasto Gartner, na capital paranaense. Foi neste hospital que morreu na manhã do dia 6 de fevereiro de 2019. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!